Salve alfas, transmutando todos os dias. Esse era o jargão do Matheus Zonadelli. Quem sabe um dia ele não retorne fazer os vídeos de NoFap novamente. Se você um dia já viu um vídeo dele, deixa um comentário aqui embaixo. Um dos grandes precursores do movimento NoFap aqui no Brasil. Mas agora sim, salve NoFapers, Patrick Crispim aqui. Esse é o nosso episódio de número 16 e hoje eu estou há 1722 dias praticando NoFap. Eu também estou, por incrível que pareça, há 97 dias sem tomar café. Exatamente 97 dias sem tomar café. E isso é motivo de comemoração porque eu basicamente era uma pessoa que tomava café todos os dias. Aquele tipo de pessoa que toma uma garrafa de café. Inclusive, se você não assistiu o episódio onde eu falo especificamente sobre os malefícios do café, principalmente para quem é praticante de NoFap, assista lá e deixa o seu comentário. Quem sabe quando eu completar 100 dias, daqui 3 dias, eu não grave um vídeo especificamente falando sobre quais benefícios eu obtive depois que eu parei de tomar café. E de fato foram benefícios grandiosos. Mas enfim, voltando novamente, fazem aproximadamente umas 2 semanas que eu não posto vídeo aqui no canal. Algumas pessoas, os nossos seguidores, basicamente nos cobram, né? Patrick, esteja sempre postando vídeo pra gente lá, você ajuda demais e tudo mais. Mas é o que eu sempre falo, eu nunca desapareço sem propósito. Todas as vezes que eu fico por um tempo afastado de publicar vídeos, eu estou sempre aprendendo alguma coisa, estudando, desenvolvendo o meu intelecto, desenvolvendo a minha espiritualidade, enfim. E foi nessas 2 semanas de pausa que eu decidi finalizar e publicar o meu lançamento chamado Mais Esperto que a Pornografia. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido falar do livro da qual eu inspirei, chamado Mais Esperto que o Diabo, livro de Napoleão Hill. Napoleão Hill, um grande, exímio escritor, um grande precursor do desenvolvimento pessoal, um cara da qual escreveu outros livros como Manuscrito Original, Pense e Enriqueça, a Ciência do Sucesso, a Atitude Mental Positiva, enfim. Napoleão Hill escreveu milhares de livros. E um desses livros, ele escreveu o livro Mais Esperto que o Diabo, onde ele estava passando por uma dificuldade financeira, social e espiritual muito grande. E dentro desse período, ele conheceu o que ele chama de outro eu. Algumas pessoas vão chamar esse outro eu de um eu holográfico, segundo a física quântica, um eu do futuro. Segundo a espiritualidade, alguns vão chamar de Espírito Santo ou até mesmo de Deus. E dentro da área do desenvolvimento pessoal, algumas pessoas vão chamar de subconsciente. Enfim, Napoleão Hill, então, ele conhece esse outro eu no seu momento de mais dificuldade, e aonde inclusive ele solta uma célebre frase que eu gosto muito. Ele vai dizer assim que toda dor, toda perda, todo infortúnio, todo fracasso traz consigo a semente de um benefício equivalente ou maior. Ou seja, todo problema que você passa, ele traz consigo uma semente de um propósito grandioso, aonde se você souber persistir, você de fato vai alcançar o sucesso e a grandeza e a realização dos seus sonhos. Mas enfim, ele foi aonde ele conheceu esse outro eu dele então, e aí ele montou todo um plano para conhecer Andrew Carnegie. Mas o conceito do livro se resume na seguinte questão: ele tem uma conversa franca com o diabo. E nessa conversa com o diabo, ele força, através de algumas perguntas estratégicas, o diabo a confessar quais ferramentas e artimanhas ele utiliza para aprisionar a mente humana, aprisionar a mente do homem, da mulher e, enfim, amarrar toda uma sociedade. E dentro dessa conversa há milhares de confissões, mas o ponto aonde eu quero chegar tem um capítulo especificamente aonde o diabo vai fazer uma confissão e vai falar como ele usa o poder da energia do sexo para aprisionar as pessoas. E através desse poder, ele mantém as pessoas cativas pelo desejo desenfreado pelo sexo e pelo desperdício da energia sexual, que é o desperdício do sêmen. Baseado dentro desse conceito, foi aonde eu tive a ideia de criar o livro Mais Esperto que a Pornografia. Esse livro, eu comecei a escrever ele
no ano passado, na metade do ano passado, justamente quando eu estava num período de NoFap chamado Monk Mode, que é um modo monge, onde você fica basicamente sem assistir pornografia, sem se masturbar, mas também fica sem redes sociais. Então eu fiquei sem o meu Instagram, sem o YouTube, sem o Facebook, sem o WhatsApp. O WhatsApp eu utilizava só para trabalho, mas enfim, fiquei no modo Monk Mode e no alto das montanhas, conversando com o meu outro eu também, da mesma forma que Napoleon Hill, eu comecei a fazer algumas perguntas para a energia chamada pornografia. Porque se engana você se você acha que a pornografia é um site onde as mulheres expõem o corpo, a nudez, o homem, onde fazem relações sexuais, enfim. Se engana você se achar que essa simples questão é a pornografia. Muito pelo contrário, a pornografia é uma energia. E tanto que no livro ela faz algumas confissões, eu anoto tudo, aonde ela existe desde os primórdios do tempo. Desde as mais antigas civilizações ela já estava presente, na forma de tentação, de uma tentação sutil, mas ao mesmo tempo sempre levando reinados, impérios e grandes homens como reis, governadores de suas épocas ao fracasso. Então a pornografia ela é muito mais astuta do que você imagina. E dentro desse livro ela vai fazer milhares de confissões de como ela mantém a mente do homem aprisionado. Mas um livro de Napoleon Hill, que foi o livro na qual eu me inspirei, tem uma parte muito interessante, onde o diabo vai fazer uma confissão e ele vai dizer a forma que ele mantém os homens aprisionados. E uma delas é chamada de ritmo hipnótico. O que seria o ritmo hipnótico? Ritmo hipnótico é todo comportamento descontrolado, baseado e enraizado dentro de um impulso, onde isso basicamente vai acabar se tornando um hábito. E a partir do momento em que você instala um hábito dentro de você, você começa a agir no modo automático, onde você começa a agir sem pensar. Perceba que toda a instalação de um hábito, primeiro você sempre vai fazer ele de forma consciente. Você analisa, você faz, você executa pensando. Mas depois que esse hábito ele já está instalado dentro do seu subconsciente, você basicamente começa a agir sem pensar. E aí onde que entra o ritmo hipnótico? Você basicamente começa a agir literalmente como se fosse uma hipnose. Mas é uma hipnose eterna, onde você vive dentro desse fluxo e você dificilmente consegue sair. Vou dar um exemplo para você. Esse aparelho que você está segurando na sua mão, esse aparelho que eu estou utilizando aqui para gravar esse vídeo, é uma das ferramentas que é utilizada para o ritmo hipnótico, que é onde você passa a maior parte do seu tempo utilizando seu celular de forma inconsciente, sem analisar e sem parar para pensar. Eu acredito que a maioria de vocês talvez já deva ter ouvido uma célebre frase, que é a de que o tempo está durando menos, de que o dia está passando mais rápido, de que as coisas estão passando mais rápidas e a gente não percebe. Mas se você parar para analisar, dentro do tempo Cronos, dentro do relógio de 24 horas, o dia não mudou. Ele não está mais curto. Muito pelo contrário, as 24 horas funcionam da mesma forma. Só se dentro do templo Kairos, né, dentro do templo de Deus, possa ser que esse tempo de fato esteja chegando ao fim, mas para uma próxima redenção, né? Mas se tratando do tempo Cronos, as 24 horas funcionam do mesmo tempo. Mas o celular faz com que você entre dentro de um ritmo hipnótico e não consiga sair mais dentro desse fluxo. Você passa a maior parte do dia mexendo no celular. E obviamente o celular, dentro disso, tanto a pornografia como o diabo vai colocar milhares de distrações e reprogramações mentais. Através das músicas, através dos grandes influencers sociais, que acabam colocando um monte de tipo de comportamento, de ideologia, e vocês, pela repetição da informação, aquela verdade acaba se tornando, aquela mentira acaba se tornando uma grande verdade, né? Uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Então você basicamente entra dentro desse ritmo hipnótico. Essa é uma das ferramentas que o diabo e a pornografia utilizam. A outra ferramenta é chamada, depois que você passa pelo ritmo hipnótico, a outra ferramenta é a alienação. A alienação é onde você de fato começa
a reagir, a agir e tomar atitudes mentais e físicas de acordo com o ritmo hipnótico, de acordo com a informação que você recebeu. Ou seja, você passa a ser um robô programado. Você passa a ser um repetidor de informação, você passa a ser um fantoche do sistema. E eu vou falar um negócio para vocês. A pornografia, ela fez uma confissão que eu achei muito interessante. Ela está enraizada e embasada dentro da política. Talvez você fale assim, porra cara, por que os políticos não criam uma lei que proíba qualquer tipo de site, ainda que seja o famoso Xvideos, o RedTube, esses sites, por que todos eles não são privados ou derrubados, esses sites de fatos? Por que não existe uma lei para derrubá-los? Justamente porque a política dá base para todo tipo de vício. Não é à toa que os cassinos online, a maioria são todos regulados, né? Inclusive, essa semana teve a CPI, né, dos cassinos lá. Mas enfim, a política dá todo o respaldo e embasamento para todo tipo de vício. Então a pornografia, que é uma energia sutil, mas altamente destruidora, ela tem a força da política, ela tem a força dos mais nobres e fortes da sociedade para sustentá-la. É por isso que dentro desse jogo do NoFap é você contra todo mundo. É por isso que você tem que tomar as rédeas da sua vida e de fato lutar de fato como um homem. A pornografia, ela tem dessensibilizado os homens. Quando ela dessensibiliza os homens, uma das primeiras reações é o homem se tornar efeminado. Quando eu falo de efeminado, eu não vou nem falar da questão homossexual, tá? Porque o cara que de fato é um homossexual, ele já se declarou com relação a isso. Mas eu falo de homens mesmo. Uma das primeiras reações é você tornar um homem efeminado, é você perder a sua virilidade. É você perder o seu pulso, perder o controle, principalmente da sua mente e da sua vida. E depois você se torna um cara passivo, um cara manso, um cara não reativo. E é tudo isso que a sociedade precisa. Homens mansos e não dispostos a lutar pela sua família, pela sua vida, pela sua sociedade, pelo seu país. Dentro desse livro, Mais Esperto que a Pornografia, ela vai fazer milhares de confissões. Mas no final eu obrigo ela a também a falar como que um homem de fato se vence. E eu falo para vocês, se lendo esse livro, você não tiver pelo menos uns 30 insights, que de fato pode mudar a sua vida, você pode vir no comentário desse vídeo aqui e desmentir e falar que esse livro não serviu de fato para nada. Mas ele tem milhares de confissões. Mas resumindo, o que eu queria falar para vocês? Vocês precisam ser mais esperto que o diabo. E acima de tudo também vocês precisam ser mais espertos que a pornografia. Quando você conseguir de fato tomar o controle da sua vida, quando você de fato conseguir entender como que funciona toda essa manipulação, tudo isso não passa de um teatro do sistema, você de fato consegue mudar a sua vida, utilizar a sua energia. Inclusive eu faço a pornografia confessar aonde está o poder oculto no sêmen. Isso é fantástico. Porque quando você entende isso, você percebe o porquê que o sistema faz você jorrar, desperdiçar praticamente todos os dias o seu fluido vital, a sua energia mais poderosa. Mas quando você de fato toma o controle da sua vida, você se torna mais esperto que o diabo e mais esperto que a pornografia. O mundo é dos espertos. Coisas terríveis estão para vir sobre a sociedade. A Agenda 2030... as agendas globais, toda a questão da nova ordem mundial. Eu posso preparar um vídeo especificamente só para falar disso, mas virão tempos difíceis. E se você não tiver a sua energia vital, sua energia sexual alta, você provavelmente vai ser mais um da multidão, da grande massa que vai sucumbir. Mas se você de fato é um cara desperto, é um cara que está sendo chamado por Deus para se levantar dentro dessa geração, tomar o controle da sua vida e ser de fato mais esperto do que o diabo e que a pornografia, eu gostaria que você deixasse o seu like nesse vídeo, comentasse se esse vídeo faz sentido para você e o mais importante, se inscreva nesse canal para você estar por dentro dos próximos vídeos que virão. NoFappers, se levantem, tomem o controle da vida de vocês, porque Deus de fato te chamou para ser mais esperto do que a pornografia. Um abraço.